Oi, sétimo ano, que é a professora Roberta. E vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. E agora a gente chegou no módulo 12. Então, se você não pegou sua apostila, pausa o vídeo, pega a apostila e vamos continuar, certo? Pronto? Pegou a apostila, né? Abre aí na página 298. E tema dessa aula, protozoários, certo? Então, acredita-se que as bactérias ou formas de vida muito parecidas com elas foram os únicos seres vivos que existiram nos oceanos da Terra por aproximadamente 1,8 bilhão de anos, certo? Posteriormente, certos tipos de bactérias teriam passado aí ao longo de várias gerações por uma série de alterações que levariam à formação de um novo tipo de ser vivo, cujo material genético ficava dentro do núcleo das células. Lembra que as bactérias, elas têm material genético no citoplasma, tá? Lembra que não é separado, é junto. Só que aí aconteceu alguma coisa que essas primeiras bactérias, né, essas bactérias primitivas, sofreram mudanças. E olha o que aconteceu. Estavam surgindo os primeiros organismos que a gente chama de eucariotos, ou eucariontes, tanto faz a nomenclatura. Lembra quem são os eucariontes? São aqueles que têm núcleo, são aqueles seres vivos em que a célula, o material genético está protegido por uma membrana. E aí forma uma estrutura que a gente chama de núcleo, ok? Reino protista. Então, os protozoários, eles fazem parte do reino protista, certo? Então vamos ver. Desses primeiros organismos eucariontes unicelulares, lembra disso? Devem ter surgido os ancestrais dos protozoários e das algas. E tanto protozoário quanto alga, eles são classificados no reino protista. Não esqueça disso. O nome, né, o termo protozoário, ele significa animal primitivo. Veja que está entre aspas, né? Por quê? É um nome muito antigo. Foi criado quando eles ainda achavam que os protozoários eram dos grupos dos animais. Mas o nome ficou, né? Infelizmente, percebeu-se que eles não são animais, mas o nome acabou ficando, certo? Atualmente, esse nome, protozoário, ele é usado para se referir a quem? Aqueles seres vivos que são unicelulares e que são heterótrofos. O que é heterótrofo? Que não produz seu próprio alimento, ele não faz fotossíntese, ele precisa comer outro ser vivo, ele precisa ingerir outro ser vivo, certo? Então, todos os protozoários, eles são unicelulares e não produzem o seu próprio alimento. Eles são heterótrofos, certo? Como os seres classificados no reino protista não apresentam um ancestral em comum, eles não podem ser considerados um grupo natural. Apesar disso, certo? Para efeitos de classificação, vamos considerar protozoários e algas como pertencentes ao reino protista, ok? E aí, a filogenia, né? Que vocês já estão acostumados a ver essa imagem, sempre vai aparecer agora nas aulas, certo? E percebam aí em destaque, certo? Protista está aí com uma cor diferente. É esse grupo que a gente vai estudar agora. Perceba nessa filogenia também que ele é um ramo evolutivo aí do domínio Eucária, certo? Lembra quem é o domínio Eucária? São aqueles seres vivos eucariontes. Então, primeiro grupo eucarionte é o grupo dos protistas, certo? E nesse caso a gente vai estudar apenas, por enquanto, os protozoários, que são os unicelulares e heterótrofos. De novo a filogenia, mas com uma amostra, né, dos seres que representam, né, alguns apenas, né? Então, no protista você tem aí embaixo um ser vivo unicelular, e em cima você tem um pluricelular, que aí é uma alga, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, para vocês relembrarem aí sobre o núcleo, ok? A gente vai relembrar esse termo aí.
Há cerca de 2 bilhões de anos, surgiram os primeiros organismos eucariontes, cujo material genético era protegido por uma membrana formando um núcleo. Além do núcleo, a partir dessa época, esses organismos eucariontes passaram a apresentar outras estruturas membranosas, como as mitocôndrias e os cloroplastos, que a gente já estudou. A célula eucariótica, ela é maior que a célula procariótica. As membranas que existem em algumas das organelas das células eucarióticas e no núcleo permitem que as condições no interior dessas organelas e do núcleo sejam diferentes das do citoplasma ao seu redor. Isso facilita o funcionamento dessas organelas, que podem desempenhar diferentes funções, e do núcleo, responsável pela organização do funcionamento da célula e a reprodução celular. Então, mostra a importância de ter dentro das células compartimentos, e cada compartimento realizando uma atividade diferente em condições ideais diferentes. E aí tudo fica muito eficiente e a célula funciona muito bem. E aí você tem uma célula animal e uma célula vegetal, que você deve estar se recordando, né, que você fez inclusive uma maquete demonstrando a diferença entre elas. Lembra disso? Como que é a estrutura de um protozoário, então, né? Vamos lá, vamos descobrir, né, desvendar isso daí. A maioria dos protozoários tem hábito de vida livre. O que isso significa? Que ele vive nos ambientes aquáticos, tá? E aí nós temos rios, lagos, mares, ou então nos terrestres úmidos, certo? O que é isso, vida livre, então? Ele tá lá, de boa, sem incomodar ninguém, ele se alimenta, ele interage com outros seres vivos, mas é vida livre, ele tá ali vivendo, né? Então, alguns desses protozoários vivem interagindo com outra espécie numa relação obrigatória, mas que traz benefício para ambas. Lembra desse nome? Mutualismo, né? Um ajuda o outro e eles são dependentes entre si, né? Ou ainda, alguns protozoários, né, vivem numa relação aí, beneficiando-se de uma relação com outro ser vivo, sem lhe causar benefício ou causar prejuízo. E aí nós chamamos de comensalismo, ok? No entanto, olha só, há também protozoários com o hábito de vida parasita, isto é, que vivem à custa do hospedeiro. Então, vida livre é bem contrário à vida parasita, certo? São os dois tipos possíveis aí. O de vida livre, ele tá lá, de boa, vivendo, interagindo com o outro, ganhando algo em troca, né? Ou não. Ou então ele pode prejudicar outro ser vivo, que aí é o hospedeiro, certo? A classificação dos protistas. Nossa, gente, isso daqui é um rolo só, tá? Então, ela é complexa, ela é controversa. Os cientistas nem conseguem chegar num acordo quanto a essa classificação. Então, aqui nessa apostila, e a maioria, tá bom? Adota uma divisão baseada na locomoção. Como esse protozoário se locomove? Essa é a classificação que nós vamos usar aqui, tá bom? Então, vamos a elas, ó. Serão estudados, então, quantos grupos? 4 grupos. De todos os protozoários que existem, lembra, todos eles são unicelulares e têm núcleo, porque a célula é eucariótica, certo? A divisão é de acordo com o modo de locomoção. Então, quais são esses grupos? Nós vamos ter os ameboides, os ciliados, os flagelados e os esporozoários. Então, vamos descobrir todos eles, um por um. Protozoários ameboides. Você já ouviu falar de amebas? Eu acho que já, né? Esse nome é famoso, né? Principalmente quando você quer elogiar alguém, né? Você fala, ameba, né? Ou até mesmo você já brincou com um negocinho meio gosmento, né? Que gruda em tudo. Lembra esse nome, né? Amoeba, né? Lembra disso? Uma meleca aí que vocês adoravam, né? Numa fase anterior aí, mais jovem, né? Ó,
Elas são protozoários, elas quem? As amebas, sem forma definida. Elas estão constantemente mudando de forma e deslocam-se por meio de movimentos da própria célula, formando prolongamentos da membrana e do citoplasma. Esses prolongamentos das células são chamados de pseudópodos ou pseudópodes, que em grego significa, olha só, falsos pés. Então, não tem como ter pé, né? Ele é um ser vivo unicelular. Então, o que acaba se formando para poder se locomover, a gente chama de falso pé. Olha só, essa é uma ameba, tá vendo? Ela não tem um formato definido. Então, você tem aí o citoplasma, você tem o núcleo, membrana plasmática, porque é uma célula, e conforme ela quer se locomover, ela se estica para qualquer lado, formando esses falsos pés, certo? E olha o tamanhozinho dela, bem pequenininha, né? E é uma imagem de microscópio, claro, né? Agora, esses pseudópodos, né, esses falsos pés, eles também agem capturando alimento e outros seres microscópicos, que pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser até mesmo outro protozoário, tá, que estejam no caminho dele, ó. Tá no caminho dele, vai virar comida, certo? Dentro da ameba, esses alimentos são digeridos. O que é isso? Vão ser quebrados em pedaços menores e de lá ela vai extrair os nutrientes para sobreviver, certo? Então, olha aqui. Mostrando, né, algumas partículas ali em cima, e ela forma esses pseudópodes para poder comer. Lá dentro ele vai servir de nutriente, certo? Para não ficar na imaginação, né, e você ficar imaginando como que é uma ameba, eu vou passar um vídeo para vocês mostrando esses pseudópodes para a locomoção. Vamos assistir? É rapidinho, alguns segundinhos, tá? Certo? Dá uma olhadinha aí, ó. Você percebe que ela é transparente, tem citoplasma, membrana plasmática e núcleo. E tá se locomovendo, né? No ambiente aquático, que é o ambiente em que esse ser vivo, né, habita aí. E tá formando esses falsos pés. Vai esticando esse citoplasma para um lado, esticando para o outro, e você vê o outro lado encolhendo, né? E mais um vídeo para vocês, sabe qual é? Ela comendo. Olha que legal. Esse que está girando aí é um outro protozoário que também serve de alimento para ela. E olha os falsos pés se formando para aprisionar no alimento. Claro que está acelerado, né? E olha, pronto. Depois ela absorve, virou comida. Perfeito? Protozoários ciliados. Lembra que o modo de locomoção é o critério utilizado para separá-los em grupos, certo? E aí, pelo nome ciliado, você até já desconfia qual é o meio de locomoção desses protozoários, né? Então, eles se locomovem utilizando cílios, que estão em volta da membrana plasmática da célula. Então, todo o corpo desse animal, animal não, desse ser vivo, que erro grave, hein? Desse ser vivo, ele tem cílios, tá bom? Ele é um protozoário, ele é um ser unicelular do reino protista, que tem cílios, certo? Os cílios, eles mexem todos juntos, tá? Eles mexem-se em conjunto, provocando pequenas ondas na água que permitem que ele se desloque, ok? E um exemplo desse protozoário ciliado é o paramécio, que é muito fácil de ser encontrado nos rios, lagos, em até poças de água. Então, uma imagem de um paramécio, que também é pequenininho, tá? Precisa realmente de um microscópio para conseguir visualizá-lo. E mais um vídeo para vocês perceberem como que são esses cílios, como que eles se locomovem, como que eles se mexem e permitem que o protozoário se locomova. Então, ó, repare em volta da membrana. Tem vários ciliozinhos pequenininhos se mexendo e aí ele vai se locomovendo, né? Vai se deslocando na água, que também é o local onde esse ser habita, certo?
Protozoário flagelado. Mais um que pelo nome você já desconfia também, né? Qual é o modo de locomoção. E aí ele se locomove utilizando flagelo. Em latim, gente, flagelo significa chicote, que é como se fosse um cílio muito grande que ele utiliza para se deslocar, certo? E aí, olha só, ele pode ter mais de um flagelo, tá bom? Não é necessário um só, pode ter mais. E um exemplo é o tripanossomo, que é o parasita que vai causar aí o mal de Chagas, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá bom? E aí, células sanguíneas vermelhinhas, né? Você vê aí glóbulos vermelhos. E esse protozoário, porque ele afeta o ser humano, certo? E os glóbulos brancos e o protozoário têm quase o mesmo tamanho, né? Mas também imagens de microscópio. E eu vou colocar um vídeo, não é do tripanossoma, é de um outro protozoário flagelado, mas que você vai ver direitinho como que funciona esse chicote, esse locomover, tá bom? Esse flagelo. E aí, ó, é o protozoário chamado peranema, tá bom? Ele é compridinho, mas ele também consegue deformar o seu corpo para se locomover e esse flagelo, olha, vai girando, promovendo aí a locomoção desse protozoário, ok? E o último grupo, lembra? São 4 grupos. Nós temos aqui os protozoários, chamados de esporozoários, ou então de apicomplexo. Esse grupo não tem estrutura própria de locomoção. Não tem cílio, não tem flagelo, não tem pseudópodes, não tem nada, tá? E aí um exemplo é o plasmódio, causador da malária, que a gente também vai estudar, certo? E aí uma imagem deles também de microscopia, e como eles são parasitas, né? Eles são causadores de doenças aí. Essa amostra é uma amostra de plasmódios no sangue também, certo? Chegamos na nossa primeira atividade, ok? E você vai percorrer um labirinto de características de protozoários e cianobactérias, ok? Só que para achar o caminho, você vai se guiar pelas características dos protozoários, que aparecem desde a entrada do labirinto até a ilustração correspondente a esse grupo. Então, lembre-se que essas características devem estar relacionadas corretamente. Então, você não vai percorrer todos os locais. Você vai percorrer apenas os locais em que descrevem características de protozoários, ok? Então, começa lá embaixo no 1, e aí você vai ou para o 2 ou para o 3. Depois você vai ou para o 4 ou para o 5. Você vai escolhendo de acordo com as características de protozoários, ok? E aí, resolve o exercício de número 2, onde fala um pouquinho sobre o papel ecológico desses seres vivos, tá bom? Papéis dos protozoários. Existem protozoários que estão associados à doença, certo? E aí, nós vamos ter é necessário fazer o estudo da importância médica. Igual nós já fizemos, né, com os vírus, com as bactérias, agora com os protozoários também. Mas a maioria das espécies de protozoários, olha que legal, não causa doença aos seres humanos e estabelece diversos tipos de interação com outros seres vivos. E aí nós temos quem? Mutualismo, comensalismo. Então, eles têm importância ecológica. Então, tem importância ecológica os que não causam doença. E nós já vimos, né? Mutualismo e comensalismo. Agora, os que causam doenças, nós vamos ver a importância médica deles. Então, eles vivem à custa dos outros, prejudicando, porque eles são parasitas, certo? E entre eles, nós temos quem? As amebas, né, que vão causar a amebíase. Nós vamos ter as giardias, que causam giardíase. Leishmania, que causam leishmaniose. Tripanossomos, que causam mal de Chagas. E plasmódios, que vão causar malária. Além da leishmaniose e da amebíase, que já foi estudado, né?
A malária e o mal de Chagas, nós vamos ver mais para frente. Por quê? Porque tem grande incidência no Brasil. Infelizmente, são doenças muito comuns, tá bom? Transmissão. Como que eu posso pegar doenças causadas por protozoários? Pode ser de várias maneiras e depende do agente causador da doença. Por exemplo, ingestão de água ou alimentos contaminados, eu posso pegar amebíase ou giardíase. Então, esses dois protozoários podem estar na água e quando eu faço essa ingestão ou de alimento que foi contaminado, infelizmente ela vai para o nosso estômago e lá ela vai para o intestino e vai causar grandes danos. Pode ser por meio de vetores. Lembra que vetor é o agente transmissor, é o que leva a doença até você. Então, como no caso do mal de Chagas, da malária e da leishmaniose, são doenças que chegam até você através de um outro ser vivo, né? E os vetores picam animais, que são reservatórios naturais de protozoários, e depois, em uma nova picada, transmitem a doença para uma pessoa. Então, tem um ser contaminado, ele vai lá, pica, puxa uma amostra desse protozoário e leva para o ser humano quando pica o ser humano, né? Então, aqui alguns exemplos, olha. Nós vamos ter aí na imagem A, o mosquito palha, certo? Que é vetor aí, ele leva até o ser humano doença como a leishmaniose. Depois, na imagem B, nós temos o barbeiro, que também é um inseto, e ele leva o mal de Chagas, né? E a terceira imagem, aí, a imagem C, que é o mosquito prego, que causa a malária. Prevenção. Como que eu me previno de doenças causadas por protozoários? Então, a amebíase e giardíase, elas são prevenidas com hábito de higiene, certo? Então, que tipo de hábitos de higiene? Lavar as mãos, lavar o alimento que eu vou consumir cru, lavar as frutas, lavar as verduras, certo? Se consumir sem essa higiene eu pego, então é só fazer o contrário, lavar muito bem, certo? E é claro que com iniciativas do governo, né, com relação ao saneamento básico, lembra, dar destino correto ao esgoto, tratar a água que vai chegar na residência e, claro, né, a gente ter acesso à informação. Porque se você sabe como se prevenir, você mesmo vai se proteger, né? Agora, as doenças que são transmitidas por vetores, né, como no caso dos mosquitos, né, de todos esses insetos mostrados, eu tenho que evitar o contato com esses vetores e até mesmo eliminar esses vetores. Aí, um problema que surge, né? Muitas vezes a gente usa inseticida. Por quê? Porque a gente não quer aquele inseto perto da gente. Tá bom, eu vou eliminar o vetor? Eu vou, mas é prejudicial ao meio ambiente, né? Então, o pesticida, ele pode contaminar o solo, pode contaminar a água, pode contaminar o próprio ser humano, porque não deixa de ser um veneno, e pode matar outros insetos que não tem nada a ver com a história, tá? Então, a melhor maneira é sempre qual? O controle biológico, né? Usar um ser vivo que se alimente daquele vetor, ou até mesmo evitar a proliferação daquele vetor, evitando a reprodução dele. Lembra lá da dengue, para você não deixar a água parada? Então, procurar se informar como que esse animal se multiplica e evitar que ele se multiplique, sem afetar os demais na natureza, né? Olha, o vetor do mal de Chagas, vamos pegar ele como exemplo, tá? São os barbeiros, certo? São insetos, são besourinhos. E esses insetos costumam habitar frestas nas paredes das casas de barro ou de pau a pique, que são casas muito comuns lá em zona rural, certo? Não são casas de bloco, de cimento, não, é casa de barro. E a gente sabe que casa de barro ficam vários buracos. E, nossa, é o habitat perfeito para esse barbeiro. Ele adora esse cantinho, porque é escuro, é quentinho, né? Para ele tá perfeito. E dificilmente a gente encontra barbeiro em ambiente urbano. Então, aonde você mora é ambiente urbano? Difícil você encontrar um barbeiro. Por quê? Porque as casas não têm espaço para esses insetos se, né, morarem, para se reproduzir. Então, o que é uma solução? Trocar essas casas de barro, de pau a pique, por casas de alvenaria, certo?
Mas envolve todo um problema político, né, social, mas é uma solução muito boa. E aí a gente elimina o local de habitação desse inseto, diminuindo a população dele. E é uma das formas de prevenção, certo? Agora, malária. Lembra? Falei que a malária é uma das doenças de grande incidência no Brasil? Então, ela ocorre em regiões quentes e úmidas da América Latina, da Ásia e da África, certo? Então, ela não é exclusiva do Brasil, mas ela é muito presente no Brasil. E há 5.000 anos já era conhecida no Egito. Apesar disso, ainda hoje é uma das doenças que mais mata no planeta. Essa doença causa episódios de febre nos doentes que duram de poucas horas a um dia inteiro. Nos primeiros dias, esses episódios são diários. Depois, ocorrem a cada 2 ou 3 dias. Caso não seja feito o tratamento, esses ataques periódicos podem durar anos. Podem ocorrer recaídas, que é o quê? Reaparecimento depois de um tempo sem manifestação ou ainda levar à morte. O protozoário causador, você vai ter que saber, então grifa aí na sua apostila. O protozoário causador é o Plasmodium, que se chama, olha só, Plasmodium vivax. Plasmodium vivax é o nome científico dele, você vai precisar lembrar, tá? O que ele faz? Ele ataca e destrói os glóbulos vermelhos dos doentes, que passam a ter anemia, do grego an, que é sem, e aimas, que é sangue. Então, anemia, fica sem o glóbulo vermelho. Lembra que o glóbulo vermelho leva oxigênio para o seu corpo? E qual o sintoma? A pessoa fica muito fraca, certo? Estima-se que mais de 500 mil pessoas morrem de malária no mundo a cada ano. Em 2013, foram 584 mil mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde, sendo 90% delas na África subsaariana, que é ao sul do deserto do Saara, e a grande maioria de mortes com crianças menores de 5 anos. No Brasil, aproximadamente, 99% dos casos de malária ocorrem na Amazônia Legal, que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Desde 2006, olha que bom, os casos de malária vêm diminuindo no país, que já rendeu alguns prêmios ao Programa Nacional de Controle de Malária da Secretaria de Vigilância em Saúde, e aí tem toda uma sigla, né? Está diminuindo? Está, mas ainda é preocupante, né? O número de pessoas que morrem por ano de malária no Brasil e no mundo, tá bom? Tratamento das doenças causadas por protozoários, tá bom? Então vamos lá. Primeira doença aí da lista, amebíase e giardíase. E olha só, o tratamento depende do tipo de doença. Vamos lá. Amebíase e giardíase, o tratamento e a cura são feitos com o uso de medicamentos específicos. Em alguns casos, eles dão os antibióticos, a pessoa melhora, beleza. Agora, malária. O medicamento para o tratamento dessa doença, que é usado desde o século XVIII, é feito à base de quinina, que é a substância extraída de uma casca, da casca de uma árvore. Agora tem alguns medicamentos mais novos, né, da artemisina, que vem sendo utilizado e tem vacina sendo testada, tá bom? Mas ainda estão pensando nisso. Leishmaniose. Tem medicamentos para tratar as lesões na pele e podem levar à cura dessa doença. Mal de Chagas. Esse é o problema, viu? Existem medicamentos que prolongam a vida do paciente chagásico. No entanto, como o parasita se instala no coração, no decorrer do tempo a musculatura desse órgão é afetada. O coração aumenta de tamanho, enfraquece, leva o paciente à morte. É uma doença que não tem cura, tá bom? Bom não, né? Mal de Chagas, então. Vamos ver o quão grave é essa doença. Olha que nome bonito, né? Vamos lá, trava a língua pra gente. A tripanossomíase
é causada pelo protozoário Trypanosoma. Nome científico dele, Trypanosoma cruzi. Professora, tenho que saber esse nome? Tem que saber sim, então treina aí. Mas essa doença é mais conhecida como mal de Chagas, por ter sido estudada pioneiramente pelo médico brasileiro Carlos Chagas. E tem uma foto dele aí. Trata-se de uma doença que ataca seres humanos, cães, gatos, roedores e outros mamíferos. Ela mata cerca de 12 mil pessoas por ano no mundo. É transmitida pelas fezes de um inseto. Que inseto? O barbeiro, também chamado de chupança, que está contaminado com o protozoário. Ao picar uma pessoa ou animal para sugar o seu sangue, o inseto acaba defecando próximo ao local da picada. Ao se coçar involuntariamente, por quê? Porque o barbeiro pica durante a noite, quando a vítima está dormindo. E a pessoa facilita a penetração dos protozoários na corrente sanguínea. Foram relatados ainda casos de infecção por ingestão de sucos, provavelmente contaminados com o próprio barbeiro triturado, como ocorreu em 2005 no estado de Santa Catarina. Com que suco? Olha só, gente, caldo de cana. E em 2007, alguns estados nordestinos com caldo de açaí. Essa forma de contaminação é combatida com medidas sanitárias de armazenamento e processamento de alimentos. Então, se você consumir caldo de cana e açaí de fontes confiáveis, você não tem risco nenhum, tá bom? O problema é a falta de higienização ao preparar o alimento, né? Se tiver tudo certinho, tudo preparadinho, né, tudo limpo, higienizado, não tem problema nenhum, você não corre riscos, tá bom? Importância ecológica. Nem todos causam doença, lembra disso, né? Então, eles são importantes sim na natureza. Alguns seres vivos simplesmente não conseguiriam sobreviver se não estabelecessem uma interação ecológica com o protozoário. E olha, o exemplo que a gente tem é o exemplo dos cupins, tá? Então, vamos ver aqui, né? Nós temos dois tipos de importância ecológica destacadas aí com relação a protozoários, e é o mutualismo e o comensalismo. Vamos ver o primeiro. No mutualismo, nós vamos ter aí o cupim. Cupim, você já sabe, né? Se alimenta de madeira. Mas olha que interessante, ele não consegue comer a madeira. Ele come, mas ele não consegue absorver a energia que tem na madeira. Ele não consegue digerir a celulose que tem na madeira. Aí você fala assim, então ele é doido, né? Por quê? Eu como as coisas, né? Eu tenho aí minha alimentação para obter os nutrientes. Agora, o cupim come uma coisa que ele não consegue aproveitar, que ele não consegue utilizar a energia, é isso mesmo. Mas ele faz isso por quê? Olha o cupinzinho aí, ó, fotinho dele. Dentro dele, dentro lá do intestino do cupim, vive protozoários, chamados triconinfas. E a triconinfa, ela consegue digerir a celulose. Olha a foto do protozoário aí. A triconinfa, ela consegue digerir a celulose. Então, olha que legal essa troca de favores. O cupim não consegue. Ele consegue cortar a madeira, né? Ele consegue colocar para dentro do organismo, só. Dentro do organismo dele está essa triconinfa. E a triconinfa fica feliz. Poxa vida, tá entrando minha comida. Só que é comida demais para ela. Então ela digere essa celulose, aproveita o açúcar que tem ali dentro, sim, o protozoário aproveita, mas muita coisa dessa celulose que é quebrada, soltando o açúcar, fica pro cupim, certo? O que a triconinfa ganha em troca? Ela ganha abrigo e ela ganha alimento também. Então é uma troca de favor. Se o cupim não tiver essa triconinfa dentro do seu organismo, ele morre. E a triconinfa, se não estiver dentro do cupim, ela também morre, tá? Então é uma troca de favores em que os dois dependem entre si, né? Um depende do outro. Então essa relação de mutualismo, tá bom? Depois nós temos comensalismo. Certas espécies de protozoários que vivem
no intestino de diversos mamíferos e dependem do alimento ingerido por eles para sobreviver. Só que tem um porém. O mamífero não depende do protozoário, mas o protozoário estando ali ou não faz diferença nenhuma. Mas para o protozoário, opa, faz toda a diferença. O protozoário tem um lugar, um abrigo, alimento. Então, nós chamamos de comensalismo. Só que um comensalismo do tipo inquilinismo. Por quê? Porque o protozoário tem um lugar para morar e o outro ser vivo, tanto faz, fica aí, não me atrapalha mesmo, né? Não tem problema, tá bom? Aí nós chamamos de comensalismo. Deu para entender? Beleza? Se não deu para entender, anota na nossa aula online, eu esclareço melhor para vocês, tá? Chegamos em mais uma atividade, atividade de número 2, onde você vai classificar cada uma das interações ecológicas. Então, você vai colocar aí se é parasitismo, se é mutualismo, tá? Você vai verificar qual relação ecológica, né? Qual interação ecológica que é, e vai colocar aí como resposta. Percebam que são respostas bem curtas, né? Porque é só classificar mesmo. E essa atividade está na página 305. Mais coisas para vocês fazerem, ok? Tem os testes e tem a tarefinha de casa. E essas duas atividades estão na página 306. Realize-as com atenção e na nossa próxima aula, na aula online, eu vou fazer a correção, certo? Até mais, pessoal!